Olá, queridos irmãos e amigos em Cristo Jesus, das congregações São Lucas, São João e Cristo para todos. Que a paz de Cristo esteja contigo e com a tua família. Espero que estejam bem. Quero compartilhar com vocês a leitura bíblica e reflexão deste final de semana, com base na leitura de Mateus 13, 1 a 9 e 18 a 23, em que Jesus conta e explica a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa, foi para a beira do lago da Galileia, sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que entrou num barco e sentou-se, e o povo ficou em pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse: escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. Certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não a entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. A outra parte das sementes cai num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. As sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras, são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raiz. E quando, por causa da mensagem, chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outras pessoas são parecidas como as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem. E essas pessoas não produzem frutos. Mas as sementes que caíram em terra boa produziram na base de 100, 60 e 30 grãos por um. Essas sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita. Umas 100, outras 60 e ainda outras 30 vezes mais do que foi semeado. E Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Esta parábola de Jesus, de Mateus 13, a parábola do semeador, ela é muito próximo do nosso dia a dia e aquilo que tem relacionado com o proclamar do Evangelho de Cristo, do semear a palavra. Jesus, aqui, neste contexto, está fazendo exatamente isso, falando para uma multidão, semeando a palavra de Deus. E ali entre os ouvintes, há aqueles que vão ouvir e aqueles que vão ouvir, entender, outros que vão ouvir, entender e viver estas palavras de Jesus. Interessante nesta parábola, em que, assim como também hoje é anunciada a palavra de Deus, não somente pelo pastor, mas
por todos aqueles que proclamam o Evangelho, sejam as professoras da escola dominical, pessoas que auxiliam em estudos bíblicos, pessoas que em casa ensinam para os filhos, ou quando têm a oportunidade de falar ali onde estão, junto com os seus amigos, junto com os seus colegas de trabalho, de estudo, seus vizinhos. Ali também a palavra de Deus pode ser semeada, pode ser anunciada. E o solo em que ela vai cair, a reação que as pessoas vão ter, são parecidas com essas que Jesus coloca nesta parábola do semeador. Em que algumas sementes, vocês percebem que quem semeia esta palavra é Deus, são os discípulos, são todos os filhos de Deus que anunciam o Evangelho. A semente é a palavra de Deus. E esta cai em diferentes solos. As primeiras sementes que caíram na beira do caminho, elas nem chegaram a brotar. Os passarinhos vieram e comeram aquelas sementes. Assim, também, como diz Jesus, tem pessoas que mal escutam a palavra de Deus. Isso quando chegam a dar ouvidos à palavra de Deus, quando essa semente chega aos ouvidos, quando essa palavra chega aos ouvidos delas, elas não produzem, não brotam, não criam raiz, não tem nada, nenhuma reação. Às vezes de indiferença, até de indignação, de revolta, não aceitam, não querem saber. O maligno, o diabo, não quer que a gente escute a palavra de Deus. Ele quer criar um solo tão duro como um caminho que ela nem penetre, nem possa brotar nem um pouquinho, fazer a mínima diferença. O diabo, o maligno, quer que a gente duvide da palavra de Deus, que a gente não a aceite, que não queira ouvir, não queira saber. Aí brota no nosso coração, sim, até dúvidas, questionamentos e inclusive revolta, muitas vezes, contra a palavra de Deus, ou indignação, ou indiferença. As outras sementes que caíram em um solo que havia pouca terra, mas muitas pedras, e elas logo brotaram, mas não criaram raízes. E aí, vocês de repente já puderam algum dia, mexendo no jardim ou na horta, ou em alguma plantação, tentar arrancar uma planta que tem uma raiz bem superficial, é só dar uma puxadinha e ela logo sai. Assim são estas sementes. E aí Jesus diz, as pessoas que ouvem a mensagem logo aceitam, é quase que um fogo de palha, se entusiasmam, se alegram, mas não criam raízes profundas em que qualquer vento, tempestade, problemas, dificuldade vem e ela logo já é arrancada. Quando chegam os sofrimentos, as perseguições, quando inclusive pessoas à nossa volta nos questionam sobre por que ir no culto, por que ficar escutando a palavra de Deus, por que ler a Bíblia. Assim, então, nós somos, porque não temos raízes profundas, esta palavra logo então já é arrancada e não vai produzir frutos. Mas vocês percebem que esta semente já brotou, ela criou um pouquinho de raiz, cresceu um pouquinho, mas quando então veio o calor do sol, ela logo deixou de viver, ela morreu. São as pessoas que abandonam a fé. As outras sementes que caíram entre os espinhos, diz Jesus que o mato, talvez seja o nosso contexto mais conhecido,
uma planta que cresce junto com o mato, com mais sujeira, ou entre os espinhos, como diz na parábola, ela é sufocada. E vejam que ela brotou, criou raiz, ela até continuou a sua sobrevivência, mas logo assim que foi sufocado pelas outras plantas, na hora de produzir algum fruto, ela não produziu nada. Eu me lembro sempre de uma horta que eu tive uma vez, em que plantei alguns tomates e aí depois deixei jogado lá, né? Não fui ver. Depois de um tempo, quando fui dar uma olhada, os tomates, né, os pés de tomates, eles cresceram, mas também cresceu junto com os tomates um mato, e eles foram sufocados. É que não deram nenhum tomate, ou um outro pé deu um tomatinho bem feio, bem pequenininho, né, que nem deu para ser usado. Assim, também diz Jesus que pessoas que ouvem a mensagem, a semente da palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus, ao chegar aos ouvidos, aos olhos, em nosso viver, ela até pode brotar, criar uma raiz profunda, forte, crescer, mas então, por causa das preocupações do mundo e das ilusões da riqueza, esta mensagem é sufocada e ela não produz frutos. Jesus aqui está falando de pessoas que ouvem a boa notícia da palavra de Deus, do Evangelho, e no seu dia a dia, então, porque são sufocadas pelas pessoas que estão à sua volta, ou até por uma ideia errada daquilo que a palavra de Deus não promete, por exemplo, as riquezas, as fortunas, ou que nunca mais se terá problemas na vida, isso então acaba sufocando, porque a mensagem não foi bem compreendida. Até nesses momentos assim de pandemia que estamos passando, né? Então arrumamos argumentos, desculpas para talvez não ouvir a palavra de Deus ou não buscá-la em nossa vida, quando na verdade, né, a palavra de Deus está ao nosso alcance, podemos lê-la, temos cultos, apesar desse momento, de uma forma bem restrita, elas estão aí, ou até mensagens ou cultos que podem ser enviados pelo WhatsApp, pelo Facebook, ou acompanhados nas mídias sociais, na internet. Então, a palavra de Deus continua sendo anunciada e semeada, mas às vezes ela é sufocada ou mal compreendida. Deus sim promete, né, abençoar, inclusive com bens materiais, mas a ilusão das riquezas, sinceramente, não é o mais importante, não é o principal, não é o que vem em primeiro lugar. O que mais importa, e a principal mensagem que é semeada pela palavra de Deus, é o perdão que Deus nos dá em Cristo, é a salvação eterna. Outras sementes então caíram em terra boa, e elas produziram muitos frutos. Produziram porque estas pessoas que ouviram a semente, ouviram a palavra, da pregação da palavra de Deus, elas ouviram, entenderam, né? E esse entender pela fé na palavra de Deus, que nos é dada no batismo, né? Nos dado na Santa Ceia, na palavra que lemos e ouvimos, nos faz compreender, inclusive, coisas que não podem ser explicadas. Como diz o apóstolo Paulo, que para alguns é loucura, mas para os que creem, é poder de Deus. E esse poder de Deus que dá a fé, que dá o entendimento da palavra de Deus. Estas sim produzem uma grande colheita. Produzem frutos da fé.
É interessante que o entendimento dessa mensagem, até crianças, pessoas que nem sabem ler ou têm uma dificuldade de entendimento, conseguem entender. É uma mensagem simples, mas rica, poderosa e transformadora. Estas sementes que caíram numa terra boa, elas produzem muitos frutos. Uma grande colheita. Mas o que significa isso? A palavra de Deus, como diz em Isaías 55:11, ela, quando é lançada, não volta vazia. Ela pode causar indiferença, indignação, questionamentos, revolta, mas principalmente também é uma boa notícia transformadora de vidas, em que produz a paz, como diz em Gálatas 5, são os frutos do Espírito de Deus, da palavra de Deus, desta semente, desta boa notícia do Evangelho que chega aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, ao nosso ser e nos transforma. E faz com que produzamos na nossa vida, na verdade não somos nós que produzimos, mas Deus que produz em nós amor a Deus e amor ao nosso próximo. Com ações ali onde vivemos, com palavras que podemos compartilhar ali onde estamos. E assim nos tornamos também semeadores desta boa notícia. Como vamos poder semear se nós mesmos não ouvimos, não entendemos, essa mensagem não produziu raízes que nos fortalecem quando estamos em momentos de dificuldade, de dor, de luto, de doença em nossa vida? E assim, podemos anunciar também esta mensagem aos nossos filhos, ao nosso esposo, esposa, aos nossos pais. Essa grande colheita, esses frutos são quando nós cuidamos com amor dos idosos, dos necessitados, quando lhes estendemos a mão, um alimento, um remédio, uma roupa, quando nós damos atenção, quando nos preocupamos. Essa grande colheita, esses frutos são, como diz em Gálatas 5, amor, paciência, domínio próprio, bondade e tantos outros valores e dons que nosso Deus produz em nossa vida pela ação da sua palavra, por ação desta mensagem de amor de Cristo em nossa vida. E assim, essa grande colheita, esses frutos que nos transformam, nos fazem agir de uma forma correta em nossa vida. Talvez, por exemplo, no nosso emprego, somos orientados para fazer alguma coisa errada, desonesta. E talvez a gente precise muito daquele emprego, mas não vou fazer aquilo errado, porque não é isso que eu aprendi na mensagem da palavra de Deus que foi semeada em minha vida. E aí então, talvez é mais importante nesse momento ter inclusive deixar os nossos princípios materialistas de lado e manter os nossos princípios espirituais da palavra de Deus e seguir aquilo que é o certo, mesmo que isso nos custe o emprego. E assim, por exemplo, podemos, de forma semelhante, ter muitas ações de amor a Deus e ao nosso próximo, com o nosso viver e com o nosso dizer no nosso dia a dia, que são frutos do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Essa é a grande colheita produzida por Deus. Mas a mais importante, e agora lembrando de sementes, né? Até Jesus nos fala isso no Evangelho de João, que uma semente, um grão de trigo, né, ele só pode dar uma planta e produzir alguma coisa se morrer, né? E é curioso isso, quando semeamos, aquela semente ela morre e dali brota uma vida. Jesus morreu na cruz, mas
ressuscitou no domingo da Páscoa. E assim, por meio da sua morte e ressurreição, nos dá vida em abundância, já aqui, mas também a vida eterna no céu. Que nosso Deus continue agindo em nossa vida, continue nos transformando, nos perdoando, nos fortalecendo a fé por meio da sua mensagem. Que essa mensagem continue nos transformando, produzindo frutos em nosso viver. E que possamos também, cada um de nós, continuar anunciando, semeando o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Concluo esse momento com uma oração. Querido e amado Deus, nós te agradecemos por tua palavra em nossa vida. Te agradecemos pelo teu amor, a morte de Cristo na cruz e a sua ressurreição, que nos concedem perdão dos pecados e vida eterna. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor nos concede em nossa vida. E te pedimos para que continue cuidando e abençoando a todos nós, especialmente dando saúde e a tua proteção. Esteja com os enfermos, os doentes, e lhes dê a recuperação da saúde. Conforta os enlutados. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus esteja contigo, te abençoe e te guarde. Um grande abraço. Até mais. Tchau.